Se você quer estudar fora do Brasil, você provavelmente vai ter que aprender outro idioma. Quer dizer, a não ser que você vá para Portugal, para Moçambique, Angola, Macau. Além desses destinos, não tem jeito, você provavelmente vai ter que aprender outra língua. E é por isso que a gente vai falar hoje dos 5 idiomas mais importantes para quem quer estudar fora. Vamos lá? Bom, só para esclarecer, a gente montou essa lista com base em 2 rankings universitários, que é o ranking da QS, que a gente usa sempre, e o da Times Higher Education. A gente avaliou não só os países que têm as melhores universidades, mas também o idioma em que os cursos dessas universidades são ministrados, porque existe, por exemplo, universidades na Alemanha com curso em inglês e etc. E, de fato, o inglês, como você talvez imaginasse, é a língua número 1 que você precisa aprender se você quiser estudar fora. O primeiro motivo é que as melhores universidades do mundo, de acordo com os rankings que a gente sempre olha, estão em inglês, né? Harvard, Princeton, MIT, Oxford, Cambridge, todas elas têm aulas em inglês. Mas além disso, o inglês também é a língua usada por muitas universidades muito boas no mundo inteiro que querem se internacionalizar. É o caso, por exemplo, da National University of Singapore, que fica em Singapura, mas tem aulas em inglês. Além disso, o seu nível de domínio do inglês muitas vezes vai ser usado como critério de admissão para os cursos e para as oportunidades de bolsa a qual você vai se candidatar. Então ter um inglês bom é importante nesse caso também. E por falar em bolsas, há uma oferta muito maior de bolsas para quem fala inglês do que em outros idiomas. Há muitas bolsas para países que são falantes nativos de inglês, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Reino Unido, mas mesmo países como Alemanha, Espanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, que não falam inglês nativamente, também tem bolsas de estudos para cursos ministrados em inglês. Ou seja, se você quer estudar fora, inglês provavelmente é a língua que vai te abrir mais portas. Agora, se o inglês não é muito a sua praia, você também pode aprender espanhol, que é a segunda língua que a gente considera mais importante para quem quer estudar fora. O motivo disso é basicamente geográfico, né? Todos os países que fazem fronteira com o Brasil falam espanhol e, além disso, por causa do Mercosul, você pode estudar em países como Argentina, Paraguai e Uruguai mesmo sem ter um passaporte. E além disso, o que é muito importante, né? Se você viu que o catálogo do Rebelde entrou no Spotify agora, você vai poder cantar Sálvame com um sotaque muito mais bonito se você souber espanhol. Com relação a universidades, também tem muitas universidades muito boas em espanhol, o caso da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e a Universidade Nacional Autônoma do México, e tem também a Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, e a Universidade Autônoma de Barcelona, e sim, Barcelona fala catalão, mas na universidade você também pode ter aula em espanhol. Ah, mas existe bolsa de estudo para quem fala espanhol? Existe pelo menos 2 grandes programas de bolsas, que são o da Fundação Carolina e o do Santander, que são 2 programas que todo ano tem mais ou menos aí umas 700 bolsas de estudo cada um, para vários níveis, desde a graduação, intercâmbio de línguas, até pós-graduação, doutorado. Ou seja, espanhol também vai te abrir muitas portas. Outra língua muito interessante se você quer estudar fora é o francês, porque nos rankings de melhores universidades do mundo também aparecem instituições que falam francês. É o caso, por exemplo, da ETH Zurique, que é o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, e da EPFL, que é o Instituto Politécnico Federal de Lausanne, também na Suíça. Essas duas aí costumam ser consideradas as melhores da Suíça e aparecem com frequência entre as 50 ou até 25 melhores do mundo. E se você falar francês, você pode não só estudar nessas universidades excelentes da Suíça, como também nas universidades excelentes da França, como é o caso da Sorbonne, da Sciences Po, a Paris Sciences et Lettres, eu tenho certeza que eu pronunciei isso muito errado, e a École Polytechnique, Escola Politécnica. Aqui tem outros 2 critérios importantes também. O governo da França oferece o programa de bolsas Eiffel, ou Eiffel, igual a torre, que oferece muitas bolsas de estudo para quem quer estudar na França, mas você tem que falar francês. E fora isso, a própria cidade de Paris já foi eleita várias vezes, por outro ranking da QS, uma das melhores cidades do mundo para estudantes. Se você está no Brasil, você também tem a vantagem de poder contar com a Campus France, que é uma agência de promoção do ensino superior francês no Brasil e que vai te ajudar a montar um dossiê de candidatura se você quiser estudar lá. E o Campus France também oferece algumas bolsas de estudo específicas para brasileiros. Então isso é outra vantagem que saber francês pode te dar. Agora, no quarto lugar entre as línguas mais importantes para quem quer estudar fora, a gente coloca o alemão. A Alemanha também tem muitas universidades boas, mas você poderia argumentar que muitas delas têm cursos em inglês, e isso é verdade. Por outro lado, muitas delas não têm cursos em inglês também.
Então o alemão continua sendo uma língua muito importante. Entre as excelentes universidades que você consegue acessar sabendo esse idioma, então, o Instituto Técnico de Munique, a Universidade Humboldt em Berlim e a Heidelberg University em Heidelberg. Confirmar isso aí, quer ver que tá errado? Não, tá certo mesmo, fica em Heidelberg. O que elas têm que outras universidades de outros países não têm? Um valor super acessível. Muitas universidades públicas da Alemanha não cobram quase nada, mesmo para estudantes estrangeiros que querem estudar lá. Você ainda tem que arcar com os custos de vida na Alemanha, que não são pequenos, mas isso é muito mais acessível, por exemplo, do que você estudar numa universidade dos Estados Unidos, que você vai ter que pagar mais de $40 mil de anuidade por ano por 4 anos, sem contar o custo de vida nos Estados Unidos. Outra coisa que a Alemanha tem de muito interessante para quem quer estudar fora é o DAAD. Você já deve ter visto essa sigla em algum lugar do nosso site. Ela se refere ao Serviço Alemão de Intercâmbio, que a sigla em alemão é uma palavra desse tamanho que eu não consigo pronunciar, mas basicamente é uma organização que oferece muitas bolsas de estudo para estudantes estrangeiros que querem ir para a Alemanha. Essas bolsas vão desde bolsas para curso de alemão na Alemanha até bolsas para pós-graduação. Todo ano são aí pelo menos assim umas 40 bolsas só de pós-graduação que a gente vê aqui no Estudar Fora. Alguns cursos dessas bolsas estão em inglês, mas alguns estão em alemão. Você sabendo alemão, você tem uma vantagem nesse processo seletivo também. E a gente vai encerrar nossa lista com o japonês, porque tem algumas universidades japonesas, como a Universidade de Tóquio, a Universidade de Kyoto e a Universidade de Osaka, que também sempre aparecem muito bem colocadas nos rankings internacionais. Lembra que no começo a gente comentou que alguns países dão aulas em inglês para tentar internacionalizar suas universidades? O Japão, embora tenha universidades muito boas, ele não é um desses casos. Muitas universidades de lá só têm aulas em japonês. E se você quiser estudar nessas universidades que estão entre as melhores do mundo, você precisa saber o idioma. Agora, se você é brasileiro, uma vantagem imensa que você tem de aprender japonês é que você pode ter acesso às bolsas do MEXT, que é o Ministério Japonês de Ciência, Educação, Tecnologia e Cultura. A gente já tem um vídeo separado só falando sobre o programa MEXT, que a gente gravou inclusive com o pessoal do consulado japonês. Mas o resumo é que é um programa de bolsas de estudo integrais para vários níveis de estudo que o governo japonês oferece todo ano. Você não precisa ter fluência em japonês para se candidatar a essas bolsas, mas como parte do processo seletivo você tem que fazer uma prova de japonês e você não pode zerar essa prova. Então se você pensa em estudar fora, japonês é um idioma que pode te abrir algumas portas bem interessantes sim. E é isso aí, pessoal. Esses são os 5 idiomas que a gente acha que são os mais importantes para quem quer estudar fora. No nosso site a gente tem uma lista com alguns idiomas bônus e você pode dar uma olhada lá para ver quais são. Se por acaso não tiver o idioma que você acha importante, deixa ele aqui nos comentários e explica pra gente por que você acha que ele seja importante. Também não custa nada lembrar, mas se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, clica no sininho que logo a gente está de volta com mais dicas legais igual essa. Até mais, pessoal!